Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 10, Tipos de Morte. Este capítulo foi reservado para mostrarmos o que se passa no momento da morte em diversas circunstâncias, bem como as consequências que o modo de vida traz perante a morte. Cada espírito tem uma experiência individual da morte, suas consequências, perturbações, etc. O que fizemos de nossas vidas carnal é como se fosse a semente que plantamos, e essa semente começa a germinar ainda quando estamos encarnados, porque a lei não espera a passagem para ser cumprida, mas o fato é que, no momento da morte, começaremos a visualizar com maior profundidade o resultado do plantio. Aí teremos como colheita os frutos que plantamos na vida material. Allan Kardec, em seu livro O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 3, na parte dos comentários à questão número 165, dá-nos uma explicação bastante lógica e muito simples, de fácil entendimento sobre as variedades da morte. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. É racional concebermos que, quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais sofre ao dela se separar. Passagem interessante dá-se no capítulo 18 do livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Druso, personagem do livro acima citado, no entanto, replicou em tom sereno e firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que, se o desastre é o mesmo para todos que tombaram, a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhe dizem respeito. E continua mais adiante. O gênero de vida que alimentamos está no estágio físico, ditas verdadeiras condições de nossa morte. Ninguém se iluda quanto à representatividade que a vida tem perante a morte. É certo que existe um planejamento para a nossa vinda ao orbe terreno e que também nos são fornecidas as linhas gerais de conduta no labo carnal, mas, invariavelmente, nós escolhemos tanto o tipo de vida quanto o tipo de morte que teremos. Para corroborar o que foi dito anteriormente, ninguém melhor que os próprios espíritos para nos esclarecer com a realidade. Vejamos o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Outra circunstância que se revela de alta importância é a densidade do perispírito. Mais uma vez, voltamos ao tipo de vida que o falecido levou, quer dizer, o nível de pensamento que cultivou. Por esse ponto, pensar define a condição perispiritual. Assim exprime Leon Denis no seu livro Depois da Morte, capítulo 31, o julgamento. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito,
tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Essa realidade da densidade molecular do perispírito é de suma importância para o melhor entendimento da desencarnação. Imaginemos um objeto muito pesado colocado na água. Certamente esse objeto sofrerá uma atração para o fundo. Assim é o corpo perispiritual. Quanto mais voltado para a matéria for o pensamento do espírito, mais pesado é esse corpo, e portanto mais próximo da terra ele ficará. O espírito de Miss Felícia Starched dizia: nenhum peregrino do mundo dos vivos chega a este mundo pela mesma porta. O meio que aqui nos recebe se apresenta a cada um de modo inteiramente diverso. O fato é que o perispírito é o organismo que vai expor as consequências do último suspiro, bem como do primeiro no outro mundo. As informações contidas nesse corpo acerca da morte não foram gravadas no momento extremo, mas é fruto de um trabalho que durante a vida ele executou, acumulando em si valores que repercutem no complexo perispiritual, prendendo-o ou liberando-o do campo energético da matéria mais densa. Muitas vezes imaginamos a qualidade de determinada morte, aquela em que se sofre mais ou menos a que se demonstra como horrível aos nossos olhos. Mas a verdade é que não existe problema na morte que não seja situado no espírito. A expressão de dor moral, as contorções do corpo físico nos últimos momentos, não representa nada se a compararmos ao que será do corpo após o desligamento do perispírito, bem como a própria situação do espírito quando de sua chegada ao plano espiritual. Por isso, cada caso é um caso, cada passagem representa um fato novo, mesmo para aqueles trabalhadores espirituais já acostumados com tais momentos. Passaremos a demonstrar os diversos tipos de morte. É certo que não podemos relacionar uma quantidade demasiada de casos, pois ficaria cansativo, mas mostraremos aqueles que chamam mais a nossa atenção. Mortes prematuras. Eis uma pergunta que todos fazem, principalmente quando o ente querido nos deixa em tenra idade. Por que morreu tão novo? Kardec não deixou passar em branco essa questão de tanta importância para todos nós. Analisemos em O Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, a questão número 199. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é muitas vezes também uma provação ou expiação para os pais. Kardec, para excluir toda e qualquer suposição de que a inocência de uma criança levaria a um céu por nunca ter pecado, elabora a questão número 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça em uma nova existência. O espírito conseguia, por fim, a um grande enigma da humanidade, que era o de fazer conhecer qual o caminho que as crianças teriam quando deixassem o corpo físico. Essa questão tem um papel preponderante para o entendimento de como devemos encarar o futuro das mortes de crianças nos seios das famílias.
Mas outra questão que nos afigura a partir de então, que é o estado dessas crianças. Continuarão a ser crianças? Encontrarão novos lares? Enfim, o que é reservado para os pequeninos? De uma coisa não podemos duvidar: a lei jamais falha. Portanto, se aqueles pais perderam um ser em tenra idade, é porque tanto eles como a criança precisavam passar por isso. Outro fato que deve ser levado em consideração é que o desencarne em tenra idade é mais ameno, tem um aparato muito grande da equipe espiritual. E os corpos nessa fase ainda estão em processo de agregação, uma vez que o reencarne ainda não está completo. Grande ensinamento podemos colher no livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, no qual Clarencio, um dos personagens, diz o seguinte: em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. O aborto é um caso. A ingestão de bebidas alcoólicas e o uso do cigarro são hábitos equivocados dos pais que levam muitas vezes a problemas seríssimos para a vida da criança quando não ao desencarne. Outro aspecto é o da forma quando as crianças chegam ao mundo espiritual. Na maioria dos casos, conservam uma forma infantil, necessitando dos mesmos cuidados de quando transitavam no meio terrestre. Outros que alcançaram certa condição espiritual, após assumir a consciência da nova realidade, voltam à sua forma normal. No mesmo livro citado anteriormente, Blandina esclarece-nos o seguinte: quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, entre parênteses, infantil, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Falamos anteriormente sobre a pressão que os familiares exercem no momento da morte. Essa pressão tem uma influência grande no desprendimento de uma criança. Ainda nesse livro, informa-nos André Luiz que existe uma colônia educativa com o nome Lá da Bênção, que é um local misto de escola para mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Muitas crianças que lá estavam se sentiam felizes e se encontravam com as mães ainda encarnadas que, por meio do desdobramento, pelo sono, iam encontrar-se com seus filhos. No caso de Júlio, que no livro citado era o foco da história, não se encontrava ele ainda em boas condições, pois sua garganta ainda doía muito e por isso chorava. Mas, após receber recursos magnéticos, ele voltou à tranquilidade. Às vezes, requer-se um bom tempo para curar a dor de uma mãe ou de um pai que passaram por essa experiência. Podemos dizer que isso não é tão simples, muito pelo contrário. E as palavras, por mais esclarecedoras que sejam, não resolvem o problema de imediato. Tudo isso é normal e merece todo o respeito. Contudo, quando mais os pais se desprenderam, mais prendem o ente desencarnado ao ambiente terreno.
Vejamos na história a seguir como essas situações modificam e muito uma estrutura familiar. Conhecemos um senhor de aproximadamente 50 anos, que era pai de 4 filhos, todos adolescentes. Um dia, resolveu nosso Pai Celestial chamar o mais velho, de aproximadamente 18 anos. Um rapaz bonito, responsável, trabalhador, que fora vitimado por um acidente automobilístico. O pai era espírita, trabalhador assíduo, irmão dedicado, até mesmo nas lides mediúnicas, bastante conhecedor da doutrina espírita, homem equilibrado e muito calmo. A mãe não era afeiçoada ao espiritismo, tampouco gostava dessas coisas. Assim ela dizia: no dia do acontecido foi um tormento enorme para todos, mas o pai, portador de conhecimento nessa área, lutou muito para manter o equilíbrio, acalmando os filhos e a esposa. Ele discursou no velório de forma magnífica, rogando a todas as preces e pensamentos altivos. Passou o tempo e ele começou uma nova história. Agora o pai queria notícias do filho desencarnado a todo custo, solicitando aos companheiros do centro espírita que intercedessem aos mentores espirituais para que o ajudassem a colher notícias. O tempo foi passando, foram dadas algumas notícias, mas parece que não havia sido suficiente, de forma que a mãe não tinha mais ânimo para a vida. O que viesse estava bom ou pouco importava. Os outros filhos casaram, foram viver sua vida e só restavam as lembranças. No meio familiar não havia mais calor, aquela vontade de se juntar, a alegria. O mais curioso acontecia com o pai. Ele continuava trabalhando no centro espírita, mas começou a esquecer as coisas, os fatos, as pessoas. Andava cabisbaixo, sem expressão de vida, adoecendo a cada dia pela perda do filho. Moral da história: por mais que uma pessoa seja espírita, trabalhe no centro espírita e conheça o legado do desencarne, tudo isso não torna fácil o momento da morte de um filho, pelo simples fato de que a cultura enraizada dentro de nós diz que a morte é a pior coisa do mundo e que filho é filho. Por outro lado, não podemos omitir que o comportamento da família é de grande importância para o filho desencarnado. Quanto mais rápido se voltar ao equilíbrio familiar, mais fácil será a recuperação do desencarnado. Outra mensagem de grande ensinamento para cada um de nós, extraída do livro Aprendendo com a Morte, de Pedro A. Bonilha e Carlos A. Bacelli, com espíritos diversos, trará certamente uma tranquilidade maior acerca da morte prematura. A mensagem foi dada por Luiz Eduardo França Almeida, nestes termos que resumimos para não nos estender sobre o assunto. Querida mãezinha Edna e querido papai Eduardo, Deus nos abençoe. Ainda sob severo tratamento, estou aqui tutelado pelo vovô Luiz, que vai guiando minha mão. A cabeça ainda dói bastante e não consigo coordenar as ideias com a clareza necessária. Não sei dizer-lhe o que me aconteceu, mas não quero que vocês pensem em suicídio. Eu não tinha motivo algum para procurar a morte deliberadamente. Vocês me davam tudo e qualquer rebeldia de minha parte seria improcedente. Queridos pais, vocês me perdoem, mas eu não sei explicar direito tudo. Quando vi o revólver do vovô, algo me atraiu irresistivelmente para ele. Queria apenas brincar, intimidar os amigos, lançar desafios a mim mesmo. Eu não sabia que a arma podia disparar com tanta facilidade.
uma arma antiga que nem eu sequer sabia se funcionava mais. Agora, com a firmeza na fé que vocês, papai e mamãe, estão revelando, vocês não sabem o quanto nos tem auxiliado. Eu tinha uma aflição muito grande para viver, talvez porque pressentisse a proximidade da morte. Não sei, a gente não pode compreender tudo, e eu não tenho condições agora de compreender nada. Quando me sentir mais forte, voltarei. A cabeça está começando a rodar e devo encerrar com beijos a todos os nossos. Noutra comunicação, ele continua a nos ensinar. Tudo quanto fazemos ao próximo se reflete de modo marcante sobre nós mesmos. Se praticarmos o bem, teremos igualmente o bem de retorno, alcançando-nos no tempo e no espaço, aqui ou alhures, refletindo as nossas ações realizadas junto à humanidade, evidenciando a lei de causa e efeito. Então, façamos o bem, todos nós podemos realizar. Basta querermos. Quanta lição tem para nós essas simples palavras, se as analisarmos com calma. É muito bom saber que podemos estar tranquilos quanto da partida de um ente querido para o mundo espiritual. Lá encontrará local para repouso e tratamento, e até a presença daqueles que um dia fizeram parte de sua família terrena.